Bom, pessoal, então agora eu vou passar para vocês o que o profissional farmacêutico faz, um pouquinho do que ele faz lá dentro da farmácia, na teoria, tá? Que eu vou explicar na teoria. Então, o profissional farmacêutico, a importância dele, ele tem dois tipos de ações dentro de uma farmácia básica. Ações gerenciais, que é aquela que faz eu não sei se vocês já viram na faculdade, mas vocês não podem sair da faculdade sem ver esse ciclo, o ciclo logístico da assistência farmacêutica, tá? Esse ciclo, ele está lá no manual do Ministério da Saúde, em orientações básicas, lá de 2006, tá? Então, novamente frisando que tudo a gente tira de manuais e de portarias, tá? Esse aqui é o ciclo. Então, esse é o ciclo da assistência farmacêutica, que vai desde a seleção do medicamento, passa pela programação, aquisição, armazenamento, distribuição, enfim, a dispensação, entregue na mão do paciente. Vocês precisam saber disso, tá? Não podem sair da faculdade sem saber o ciclo. Então, vamos começar. A seleção. O objetivo é proporcionar ganhos terapêuticos e econômicos. Aqui, de novo, ó, deve ser feito pela Comissão de Farmácia Terapêutica. O município que não tem, geralmente, é o farmacêutico, que faz com os pitacos ali do médico, do secretário, né? Mas o município que tem uma comissão deve ser feita por ela. Deve constar todos os medicamentos que serão usados nos serviços de saúde e devem retratar o perfil epidemiológico local. Por que eu falo local? Porque a região que eles moram tem uma determinada demanda. Uma região mais fria, mais úmida. A região que vocês moram, uma região quente. Então, assim, dependendo do local, a demanda de medicamento é diferente, tá? Programação. Deve ser feita com base na relação consensual de medicamentos na fase de seleção. Deve ser feita com base na REMUME também. E o objetivo é definir os quantitativos do medicamento selecionado que deve ser adquirido. Que nem eu falei para vocês na apresentação passada, o quantitativo. Se compra de 3 em 3 meses, esse medicamento tem que dar até chegar a outra compra. Tá? O paciente ele não pode ficar desassistido, ele não pode ter o medicamento de uso contínuo quebrado por conta de uma programação mal feita. Tá? Aquisição. É a modalidade de compra, então pode ser feita por licitação, dispensa de licitação, pelo consórcio, que aqui no Paraná tem o Paraná Saúde, cadastro de fornecedores, ou seja qual for o processo de compra, de aquisição de vocês, desde que obedeça os critérios técnicos legais. Tá? Nunca comprar sem nota, esse tipo de coisa que existe também. Tá? Armazenamento. Procedimento técnico e administrativo que envolve desde a recepção até o controle de estoque. Então, armazenamento, recebimento de medicamentos, estocagem e guarda, conservação de medicamentos e controle de estoque. Tem medicamento que ele é medicamento de refrigeração. Então, ele tem que estar lá de 2 a 8 graus, por exemplo. Tem que ter um termômetro na geladeira. Já entrei em muita farmácia sem termômetro na geladeira. Já entrei numa farmácia uma vez que a moça falou, essa geladeira está com problema. A enfermeira. Aí eu falei assim, nossa, mas vamos ver o que é. O congelador estava com uma crosta assim, de gelo, ela estava descongelando, porque a geladeira, quando antiga, né, enche muito, e aí ela não gela. Então o problema é a pessoa ir lá, passar os medicamentos para outra geladeira, descongelar, ela vai voltar a funcionar normal. Então vocês vão ver que tem muitos problemas que não é apenas estrutural, não é apenas falta de dinheiro. Você pode fazer com as suas mãos e resolver o problema. Tá? Então, medicamentos de controle especial. Nossa região de controle de temperatura especial. A nossa região que é muito quente, lá no almoxarifado tem que ter um ar-condicionado até 25 graus. Então, assim, não é só a questão da qualidade do medicamento. Eu já vi medicamento derretido, comprimido derretido dentro do blister. Então, assim, sem estar no sol, só pelo calor da região mesmo. Tá? O farmacêutico que é responsável por essas coisas, tá? Por esse cuidado. A distribuição. Tem uma diferença, gente, de distribuição e dispensação. Tá? A distribuição é numa quantidade, por uma guia de remessa, por uma nota fiscal que vai para determinado local. Isso é distribuição. A dispensação é você dispensar mediante a receita e entregar na mão do paciente. Tá? Então, distribuição, uma quantidade maior. Eu sou regional de saúde, eu vou distribuir lá para o município de Curitiba. Então, vai por uma guia de remessa, uma nota fiscal. Eu sou farmácia, eu vou dispensar para o paciente. É diferente, tá? Então, aqui na distribuição, deve garantir rapidez,
segurança na entrega e eficiência no sistema de controle. Então tem que ter um cronograma estabelecido, um sistema de informação. Tinha um município na nossa região, um farmacêutico, ele era tão cuidadoso com o sistema de distribuição dele, que ele tinha um sistema de informação para distribuir do estoque dele, lá do almoxarifado, para a prateleira da farmácia dele. Então ele sabia tudo o que tinha na farmácia dele. Ele tinha todo o controle, tá? Então ele distribui para ele mesmo. Bem bacana, assim, que não furava, raramente furava o estoque dele. Então, pelo sistema de informação, que te dá a posição imediata físico-financeira do estoque. Quanto você tem em estoque, em quantidade, e quanto você tem financeiramente ali dentro, tá? Transporte em condições adequadas de segurança, não exposto e com isolamentos térmicos. Eu já vi paciente sair, medicamento sair de determinados locais na carroceria de uma caminhoneta, por exemplo, aberta. E se pega uma chuva no meio do caminho e aquele sol em cima daquilo, tá? Então vocês, se um dia trabalhar com a parte de distribuidora, verificar, sai dali de dentro para onde é que esse medicamento, como que ele está sendo transportado. Tem que tomar todo esse cuidado, tá bom? E em caso de medicamentos termoláveis, tem que ter lá, né, o local refrigerado adequado para o transporte dele. Ações gerenciais agora. Essa resolução também, a 578 de julho de 2013, regulamenta as atribuições técnico-gerenciais do farmacêutico na gestão da assistência farmacêutica e no âmbito do SUS. Outra legislação regulamentando as nossas ações. O que ela resolve? Eu grifei ali, participar na formulação de políticas e planejamento das ações. Gente, a farmácia básica, ela tem que estar no planejamento de gestão do município, tá? 99% das que eu visitei estavam, mas sempre foge uma ou outra do planejamento do município. O farmacêutico que tem que ir atrás disso, saber se está mesmo, se está correto, tá? Participar da elaboração do plano de saúde e demais instrumentos de gestão e promover capacitação dos profissionais e dos seus auxiliares ali. Então vocês têm que treinar a sua equipe. O fulano está fazendo tal coisa errada. Não adianta vocês ficarem, está fazendo tal coisa errada, está fazendo... Vamos treinar. Elaborem POP, procedimentos operacionais padrão, que serve para ter uma regularidade nas ações de vocês dentro da farmácia e que também serve, se um dia vocês tiverem que se ausentar dessa farmácia, a pessoa que fica lá, ela vai saber fazer. Então não é só um POP assim, recebe, confere, guarda, não. Tem que estar detalhado o que vocês têm que fazer ali. Se um dia na ausência de vocês, a pessoa vai ler e já vai identificar, não vai se perder. E capacitar a equipe de saúde. Desenvolver ações para o uso racional de medicamentos. Vocês fazem muito isso nas campanhas, né? Muitas campanhas a gente pede para os pacientes ir com a caixinha de remédio que eles têm em casa, né? Então, para que é isso, para que é aquilo? Aí você orienta. Vocês mesmos já estão fazendo isso. E não vão farmacêutico não deixa de fazer isso a vida inteira, seja qual área for. Tá? Promover a inserção da assistência farmacêutica nas redes de atenção à saúde e dos serviços farmacêuticos. Aquilo que eu falei, né? Sempre a farmácia, o sistema farmacêutico, ele tem que estar sempre na gestão do município, do estado, ele tem que estar presente. O farmacêutico deverá supervisionar efetivamente as atividades operacionais, aquilo que eu falei dos POPs, e capacitar a sua equipe. E as assistenciais? Lá eu tinha pulado a dispensação, né, no ciclo, porque ela cai aqui nas ações assistenciais agora. Então o farmacêutico ele tem as gerenciais e as assistenciais. Qual que é o objetivo? Informar para o paciente o uso correto, contribuir para o cumprimento da prescrição. O médico ele prescreve assim, assim, assado. O paciente toma errado, vocês têm que contribuir para que ele tome certo, tá? Proporcionar uma atenção farmacêutica de qualidade. Se você vê que o paciente ele não está entendendo, um exemplo, lá na Regional de Saúde a gente dispensava um medicamento por demanda judicial na época, chama tiotrópio, é o Spiriva. Então toda vez que um paciente ia buscar um Spiriva pela primeira vez, a gente realizava um primeiro atendimento com ele. Eu abria, eu tirava da caixa e eu ensinava como que aplicava a bombinha, porque eles não sabem. Não tem o grau de instrução que a gente tem,
entendeu? Então, às vezes, ensinar como usar uma bombinha, para eles, muitos falavam assim, nossa, ainda bem que você me ensinou, senão eu ia voltar lá no médico para ele me falar. E muitas vezes o médico não vai atender só para ensinar a usar a bombinha. E aí desiste, porque não sabe usar, usa errado, né? Então, contribuir para o cumprimento da prescrição, proporcionar de qualidade e garantir o fornecimento de medicamento correto na quantidade adequada e obedecer os aspectos legais. Isso eu já falei para vocês. Aqui tem mais algumas ações assistenciais, implantar assistência farmacêutica para pacientes hipertensos e diabéticos, que são usos crônicos. Se vocês puderem, existem um programa chama Hiperdia, muitos municípios atuam no Hiperdia, que é hipertensão e diabetes, fazem reuniões mensais, ou enfim, a periodicidade fica a critério, mas explicar, medir a glicemia desse paciente, fazer a aferição da pressão arterial, ver o que está acontecendo, se vai precisar mudar a prescrição. Esses pacientes, eles necessitam de uma atenção especializada. Então, e portadores de doenças que necessitem de acompanhamento. Acompanhamento e avaliação da utilização de medicamentos pela população, educar a população e informar os profissionais sobre o uso racional por ações disciplinares da prescrição. Então, vocês podem estar fazendo reuniões com a equipe de saúde, quando farmacêuticos, e estar falando realmente se está acontecendo algum erro naquele determinado item, conversar e tentar regularizar isso, porque existe, né? Todo mundo tem o direito de errar, mas que esse erro não chegue até o paciente. Se o médico erra, o farmacêutico pega, ou se o enfermeiro erra, alguma coisa assim, que não chegue o erro no paciente. Tá? E os fatores que interferem na gestão? A falta da organização do serviço farmacêutico, qualificação e estrutura, a demora no processo de aquisição de medicamentos, eles acabam comprando de pequenas em pequenas quantidades, como está ali, ó, compras frequentes e pequenas quantidades, falta de planejamento, de programação, gera irregularidade no abastecimento e desperdício de recurso. Eu havia comentado com vocês na apresentação anterior. Falta constante de medicamentos, que dá prejuízo efetivos na melhoria de qualidade de vida do paciente. É aquela questão que eu falei, o paciente ele usa o medicamento de forma contínua, aí faltou, por falta de planejamento. Esse tratamento dele fica descontinuado, esse paciente, se é um paciente asmático, por exemplo, ele pode até entrar numa crise, então a qualidade de vida dele vai cair muito. E é isso, gente, que eu pelo menos friso, a qualidade de vida do paciente. Se ele toma o medicamento, é para ele, pelo menos, controlar a enfermidade dele, para que ele tenha uma qualidade de vida normal, né? Falta de planejamento e avaliação deve ir além do impacto de gastos, deve ser avaliados os resultados. Então, quando se tem uma assistência farmacêutica ali, um planejamento falho, vamos analisar os resultados, o que está acontecendo, que daí a gente consegue mudar. Não adianta ficar empurrando ano após ano, tá? Então, os requisitos mínimos para um funcionamento da gestão farmacêutica é possuir o farmacêutico. Às vezes eu falo isso e falo, nossa, mas óbvio, mas tem município que não tem. Sabe, o farmacêutico não tem. Ou se tem, ele fica meio período, o outro meio período ele não está. Tá? Então, assim, não é tão raro, não. Ter uma comissão de farmácia terapêutica legitimada por regimento interno, ter uma REMUME, através da comissão de farmácia terapêutica ou por resolução e depois publicação no Diário Oficial, e a existência de um exemplar desses materiais, dessa REMUME, do protocolo do componente especializado em cada unidade de saúde. Eu brinco assim, falo para os municípios que até na Câmara de Vereadores tem que ter esse material para eles ter o conhecimento do que tem lá. Porque município pequeno tem muito aquela questão, mas o vereador tal que vai interferir na compra tal. Então até lá é bom você deixar um exemplar. Vocês podem orientar, se vocês levarem o projeto adiante, deixar no setor administrativo, na Câmara de Vereadores, todos os estabelecimentos de saúde onde tem um profissional prescritor, deixar um exemplar. E é isso. É um pouquinho do que o farmacêutico faz no SUS, na teoria, porque na prática é bem corrido, tá? Eu levo as acadêmicas, cada vez que a gente vai para um município, elas vê como é que é, e elas escutam eles fazerem perguntas que a gente está careca de saber. Então, assim,
vocês vão ver que tem muita coisa que não é bem como é no papel. Na prática, a gente precisa muito estruturar tudo isso. Então, o tema da minha apresentação foi o farmacêutico e as ações dele no SUS, e meu contato para quem quiser tirar dúvidas ou qualquer informação a mais é noroeste@crf-pr.org.br.